E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí ao Tópicos da Matemática. Sou o Anderson Santana e venho aqui encarecidamente resolver, apresentar a você as soluções detalhadas do último concurso da EPICAR. EPICAR, concurso este realizado em 2019 para ingresso em 2020, tá certo? Então chega de conversa, a primeira questão aí foi a questão de número 17, vai aparecer para você aí na tela. Depois das comemorações dos 70 anos da EPICAR, foi feita uma pesquisa de opinião com os seus alunos sobre as atividades que ocorreram durante as comemorações. Essas atividades foram avaliadas conforme critérios estabelecidos no seguinte quadro. Os resultados obtidos estão registrados no gráfico abaixo. Se, nessa pesquisa, cada aluno opinou apenas uma vez, então é incorreto afirmar que... Bom, pessoal, tá aqui o gráfico principal que nós vamos usar para resolver essa questão de número 17. Tá legal? Mas antes de nós resolvermos propriamente a questão, deixa eu fazer alguns comentários a você para que você consiga entender perfeitamente o que a questão quer de nós para que a gente consiga destruí-la, beleza? Então, o que ele está dizendo? Foi feita uma pesquisa aí, tá certo? De 70 anos da EPICAR e foi feita atividades complementares comemorando essa data. E foi feita uma pesquisa com um número de alunos e na primeira tabela que você encontra aí, são as notas fornecidas por esses alunos. Eles poderiam dar notas de 1 a 5. E cada uma dessas notas corresponde a essa satisfação que eles têm. Por exemplo, a nota 5, eles acharam ótimas essas atividades complementares. Perceba que aqui no gráfico dado pela EPICAR, eu acrescentei aqui embaixo, para a gente não ficar escrevendo essa tabela, eu já acrescentei essas notas aqui para você, ó. Nota 5, ótima. Nota 4, boa. 3, regular. 2, ruim. E 1, indiferente. Ficou claro para você? Então a gente já ganhou espaço aqui, tá? Perceba que foi fornecido esse gráfico aqui pra gente, tá bom? E o que esse gráfico informa? Bom, o eixo horizontal, como o próprio gráfico diz, são os critérios das notas, como ele usa aí, ó, critérios de notas, tá certo? Se as notas 1, 2, 3, 4, 5, relacionado com a sua satisfação desse aluno. E no eixo no eixo vertical, melhor dizendo, você tem aí o número de alunos da EPICAR. O que significa isso, galera? São os alunos que votaram, que acharam essas atividades ruins, acharam indiferente, acharam ótimas e assim sucessivamente. Então você percebe que está faltando essas informações. Que informações, Anderson? Quantos alunos votaram nas atividades regular e ruim? Perceba que elas significam o mesmo valor. Certo? Então vamos caçar na leitura da questão, mais especificamente na leitura desse gráfico, vamos buscar essas informações. Então você percebe que, olhando o eixo vertical, você percebe que este eixo vertical, ele foi dividido, ele tem uma escala de 10 em 10, ele varia de 10 em 10. Percebeu isso daí? Então ele quer só que você enxergue onde é que esses valores se encaixam nesta escala de divisão de 10 em 10, que está esse gráfico aí vertical, esse eixo vertical, melhor dizendo. Tudo bem? Então vamos fazer isso rapidinho. Olha aí para o gráfico e diz, olha, regular e ruim. Você tem o mesmo número de alunos que responderam de forma regular e ruim. Correto? No gráfico, você percebe que esse valor corresponde a quantos alunos? Correto, cada aluno. Você tem aí, ó, 20 alunos, correto? 20 alunos responderam que as atividades foram regular e mais 20 alunos responderam que as atividades foram o quê? Ruins. Aí no gráfico não tem esse pontilhado. Pronto, já apaguei. Tranquilo isso? Beleza.
Agora olha aqui, ó. O próximo valor refere-se aos alunos que votaram entre essas atividades serem indiferentes. E aí, olha, olhando para o gráfico, você percebe que está logo abaixo dos 50. Bom, se está dividido de 10 em 10, a gente consegue perceber que 40 alunos votaram indiferente a estas atividades. Nota 1. Perfeito? Tranquilo. Agora a gente percebe que aqui a gente tem, olha, alunos que votaram ótimo, certo? Quantos alunos votaram ótimo? É só você olhar aí da tabela. O ótimo está entre 150 e 200, percebe? E aí você percebe que esse valor aí do gráfico, ele está 2 unidades abaixo do 200, ou seja, 180 alunos deram nota 5 a essas atividades, ou seja, consideraram essas atividades como ótimo. Legal? E por fim, nós temos aqui o boa, também não tem essa linhazinha aqui, que eu já estou apagando bonitinho aqui, consertei bonitinho. E aqui, ó, quantos alunos deram nota 4, Anderson? Então você olha que este valor de alunos está entre 250 e 300, perfeito? E aí, se você olhar com carinho, você tem que 280 alunos votaram nessas atividades sendo boa, ou seja, nota 4 neles, perfeito? Então tá aqui o gráfico todo destrinchado com os valores que nós precisamos. Fiz muito devagar porque esse sim é o nosso intuito, o nosso trabalho, tá legal? E agora, a partir desse gráfico, nós vamos analisar cada uma das afirmações de forma separada, tá legal? Bom, o que ele diz aí na letra A? Na letra A, ele diz o seguinte, ó, a quantidade de alunos, vou ler aqui para você bonitinho, ó, ele quer a opção incorreta. Então vamos lá. O número que representa a quantidade de alunos que participou dessa pesquisa possui mais de 20 divisores naturais. Verdadeiro ou falso isso? Então vamos lá. Antes de você responder a quantidade de divisores de um número, você precisa saber qual é esse número, correto? E esse número representa a quantidade total de alunos que participaram dessa pesquisa. Então, calculando isso, tendo esse número, a gente calcula os divisores. Então vamos lá. Vou colocar aqui bonitinho, ó, total de alunos. Então, quantos alunos responderam a essa pesquisa, moçadinha? Ah, Anderson, é só somar aqueles valores lá? Correto. Então, vamos fazer essa soma. Você tem 280, mais o 180, mais o 40, mais o 20, mais o 20. Correto? Ó, 20 votaram regular e outros 20 votaram ruins. Então, conclusão que a gente chega é que o total de alunos corresponde a quanto? Aí vamos lá, ó. 280 mais 180 dá 460, certo? 540 é o total de alunos que participaram dessa pesquisa de satisfação. Fechado até aí? Pronto. Então ele quer a quantidade de divisores naturais do 540. E aí, galera, é uma parte muito cobrada pela EPICAR, a parte de aritmética, tá legal? Nós vamos ter aqui dentro do tópicos da matemática coisas assim específicas, coisas verdadeiras que vão fazer você matar todas as questões de aritmética da EPICAR. E isso é no futuro próximo. Então vou fazer aqui com calma, para não perder a oportunidade, como é que a gente calcula a quantidade de divisores naturais de um número. Tá legal? Então qual é o primeiro passo, Anderson, para eu calcular a quantidade de divisores naturais de um número? Primeira coisa que você tem que fazer, cara aluno, é você decompor este número em fatores primos. Tá legal? Você pode até tentar fazer isso aqui de cabeça, tá legal? Mas como 540 é um número muito grande,
Então, o método aplicado a essa conta de achar os divisores naturais, ele torna-se fundamental de você conhecer. Então, vamos lá. Vamos decompor 540 fatores primos, combinado? 540 nós conseguimos dividir por 2. 540 dividido por 2, você concorda que isso daqui dá 270? Perfeito. 270 continuamos a dividir por 2. 270 dividido por 2, 135. O 135 não dá mais para nós dividirmos por 2, correto? Mas será que dá para dividirmos o 135 por 3? Vejamos, quando é que um número é divisível por 3, galera? Quando a soma dos algarismos que o compõem for um número divisível por 3. Então vamos lá, 1 mais 3, 4, 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3? Então, o 135 dá para nós dividirmos por 3. E concorda que isso daqui vai dar 45? Tá aqui, 45. Que também é possível nós dividirmos por 3. 45 dividido por 3 dá 15. O 15 ainda continua por 3, dá 5. E só tem um divisor possível para o 5, que é o 1. Perfeito? Então, qual é a conclusão que a gente chega? É que a decomposição do número 540 em fatores primos é 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 5. Como você pode enxergar aí de forma perfeita. Tudo bem até aí? Bom, primeiro passo para você calcular a quantidade de divisores, decompor 540 em fatores primos. Tá legal? Agora sim, ó, vamos calcular a quantidade de divisores deste número. Então vamos fazer isso aqui, ó. Conclusão, a quantidade de divisores do 540, divisores estes naturais, é calculada da seguinte maneira. Aqui você tem os expoentes da decomposição do número em fatores primos. Então, para que você encontre esse valor de forma correta, outro passo seria o segundo passo. Tendo a decomposição em fatores primos, você simplesmente vai somar uma unidade, soma-se uma unidade aos expoentes desses fatores primos, correto? Então era 2 ao quadrado, soma uma unidade, ao 3, que é o expoente deste fator primo, eu somo uma unidade. Não tem expoente, Anderson, é o expoente 1, correto? Então vou colocar um aqui só para ficar claro para você. E aí a este 1 que ali está, eu somo uma unidade. Então vamos lá, soma-se uma unidade aos expoentes da decomposição em fatores primos, e feito isso, eu vou simplesmente pegar essas somas e vou multiplicá-las entre si. Então é só pegar esta soma de cada um desses expoentes e multiplicá-las entre si. Então a conclusão que nós chegamos é que os divisores de 540, lembrando, divisores estes naturais, 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 5 mais 1, 6. Então, a quantidade de divisores naturais do 540, ó, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 6, ó, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 6 dá 72, correto? 72 é a quantidade de divisores que esse número possui. E a letra A diz que possui mais de 20 divisores naturais. 72 é maior do que 20, sim ou não? Opa, 72 é maior do que 20. Então você consegue perceber que essa afirmação, que a letra A, ela é o quê? Verdadeiríssima. Ela é verdadeira. Certo? Então aqui, ó, bem devagar a letra A, para que você entenda todos os aspectos da montagem adequada das informações que esse gráfico nos traz
e a análise completa da letra A. Tá legal? Vamos à análise da letra B. Bom, galera, letra B. Letra B ele diz o seguinte, ó, a nota média atribuída pelos alunos foi boa. Aqui, ó, nota média foi boa? Então vamos calcular a nota média dada por esses alunos. Então a nota média, eu vou representar a média por x barra. Bom, esse x barra é a notação de média, tudo bem, galera? Sem estresse, tá bom? Você pode escrever média, qualquer coisa você pode escrever aqui. Só estou sendo preciso matematicamente para média, tá certo? Mas relaxa quanto a isso. Vamos calcular a nota média? Vamos lá. Como é que se calcula a média, galera? Aquela média aritmética que é a mais primitiva. Bom, você soma todos os valores que aparecem na análise dos dados e divide pela quantidade de dados que você tem. Então é a soma dividido pela quantidade. Tá certo isso? Beleza. Então vamos somar aqui o total de notas atribuídas por esses alunos. Então vamos lá. Nota ótima, vale 5. Mais 280 alunos deram nota 5. Correto? Então, para a gente somar o total de notas, a gente tem que pegar o 280 e multiplicar por 5. Porque 280 alunos deram nota 5. Aí seria 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 280 vezes. Correto? E quando o mesmo número é somado repetidas vezes, nós transformamos essa soma em produto, tá certo? Então vamos lá. Então, 280 alunos atribuíram nota 5, certo? Então vamos continuar somando essas notas. 180 alunos atribuíram nota 4. Então, pelo mesmo motivo anterior, 180 alunos deram nota 4. Correto? 4 mais 4 mais 4 mais 4 a gente transforma num produto. Perfeito? Então vamos lá. Regular, 20 alunos atribuíram nota 3. Então vamos fazer aqui, ó, 20 vezes 3. Correto? Nota ruim, nota 2. E quantos alunos deram nota 2? Também 20 alunos. Então tá aqui, ó, 20 vezes 2. E quantos alunos deram nota 1? 40 alunos deram nota 1. Então tá aqui a soma de todas as notas dadas por esses alunos nesta pesquisa. Tudo bem? Concorda comigo, galera? Então, soma as notas dividido pela quantidade de notas. Concorda que a quantidade de notas atribuídas coincide com a quantidade de alunos que tem nessa pesquisa? Porque cada um desses alunos atribuiu uma nota. Então, o total de notas aqui é o 540. Anderson, seria esta média a média ponderada? Lembra, o que é a média ponderada? É a média relacionada com pesos, tá certo? Por exemplo, o 280 e o 5 você pode representar como uma média ponderada, tá certo? A nota 5 apareceu 280 vezes. A nota 5 tem um peso 280. Assim como a nota 4, ela apareceu 180 vezes. Ou seja, você pode dizer que a nota 4 tem um peso 180. Então, soma e divide pelo total de pesos, média ponderada. Não lembra disso? Mantenha-se calmo que nós do Tópicos da Matemática vamos fazer isso bonitinho para você. Tá legal? Então é só nós fazermos esta conta que aqui está. Então vamos fazer essa conta aí com bastante carinho. 280 vezes 5. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 8, 40 e vão 4. 5 vezes 2 dá 10 com 4, 1.400. Mais 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32 e vão 3. 4 vezes 1, 4, mais 3, 720.
20 vezes 3, 60. 20 vezes 2, 40. Mais este 40, que aí está. Tudo isso sobre 540. Então a nossa média, bem calculada aí, detalhe por detalhe, para você que tem dificuldade, isso aqui vai ser igual a quanto? Vamos lá. 60 mais 40, galera. 60 mais 40, 100. 100 mais 1.400, 1.500. 1.500 mais 40, 1.540. 1.540 mais 720, isso dá 2.260. Perfeito? Então nós temos aí que o numerador dá 2.260. Isso tudo dividido por 540. Então a média dessas notas foi igual a quanto? Bom, 2.260 dividido por 54, isso dá 4, correto? 4 vezes 540 dá exatamente o 2.260. Então tá aqui, ó, a nota média dada por esses alunos foi quanto? Foi 4. E ele diz que foi boa. Bom, para a nota ser considerada boa, tá aqui, ó, 4. Só o filé mignon, correto? Então a nota G é correspondente a boa, como nós já sabíamos. Então essa afirmação da letra B, ela também é verdadeira. Lembra que ele quer a incorreta. Perfeito isso? Então bem devagarzinho para que você entenda. Vamos agora à análise da letra C. Bom, pessoal, tá aqui a letra C. Exatamente 30% dos alunos consideraram ótima a programação. Verdadeiro ou falso? Então você percebe claramente que é só a gente ter o trabalho de calcular 30% de quem? Do total de alunos. E verificar que esta porcentagem em relação ao total de alunos dá exatamente 30%. Dá o quê? É menor, né? Achou a programação ótima. Então vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui, galera. Olha para o gráfico. Quantos alunos consideraram essas atividades ótimas? A quantidade de alunos que apresentaram, que deram nota ótima para estas atividades é um total de quanto? 180. Então, quando a gente calcular 30% do 540, isso tem que dar quanto? 180. Se isso ocorrer, esta afirmação ela é verdadeira. Fechado? Então, vem comigo. Então, a conclusão que a gente chega é que o cálculo a ser feito nesta análise é 30% de 540. Sim ou não? Então vamos calcular. Como é que a gente calcula isso? Existem várias maneiras de você calcular isso, tá legal? Eu vou fazer a mais intuitiva, tá legal? Para você que já tem habilidade para calcular isso daqui, tu vai embora. Vou fazer da forma mais intuitiva, até para atender a você que tem bastante dificuldade nesse cálculo de porcentagem. Então vamos lá. Qual é a forma intuitiva de você fazer isso? É transformar a porcentagem numa fração com denominador 100, porque a porcentagem é uma fração cujo denominador vale 100. Então você tem 30%. A preposição de, para nós na matemática, refere-se à operação matemática multiplicação ao produto. Então basta fazer 30% de 540. Tudo bem até aí? Beleza. E o que a gente observa? Bom, aqui, olha, nós vamos efetuar o produto de dois zeros e aqui nós temos dois zeros. Então a gente pode cancelá-los. Tudo bem? E aí, 30% de 540, isso vai dar 162. Correto? Então ele diz que 30% dos alunos consideraram ótima a programação. Bom, 30% dos alunos corresponde a quanto? A 162. Mas nós vimos anteriormente, pela análise gráfica, que o número de alunos que consideraram as atividades ótimas foram quantos? 180. E a gente percebe claramente que o 180 é um número diferente do 162.
Então, esta afirmação, ela é falsa. Então, esta afirmação, ela é falsa. E é isso que a EPICAR quer, correto? A afirmação falsa, correto? Então, a resposta correta dessa questão 17 é a letra C. Letra C é a resposta correta dessa questão. Mas como o nosso objetivo aqui do Tópicos da Matemática não é simplesmente sair resolvendo questão, vamos entender o porquê que a letra D ela é correta, tá certo? A letra D ela diz o seguinte: mais de 10% dos alunos opinaram com indiferente ou regular em relação à programação. Então vamos lá. Primeiro trabalho que a gente deve ter é calcular quantos alunos opinaram indiferente ou regular. Tá legal? Então, vou colocar aqui bonitinho para você, ó. Opinaram indiferente, tô abreviando, tá legal? Ou regular. Quantos alunos opinaram como indiferente ou regular? Então nós precisamos fazer uso do gráfico fornecido pela EPICAR para nós descobrirmos esse valor. Bom, indiferente foram 40 alunos. Então você tem 40 alunos que opinaram como indiferente. E você regular, você tem na análise do gráfico 20 alunos. Tá legal? Então, indiferente ou regular, uma coisa que você já deve se acostumar é, sempre que aparecer esse conectivo ou, ele nos remete a efetuarmos uma soma. Tá certo? Então, indiferente ou regular, a quantidade de alunos que votaram desta forma equivalem a um total de 60 alunos. Perfeito isso? Então, vamos lá. Ele quer que a gente descubra se mais de 10% dos alunos opinaram dessa maneira. Ou seja, será que 10% do total de alunos dá 60? Se isso ocorrer, essa alternativa ela é verdadeira, como a gente quer mostrar. Vamos nessa. Vamos calcular o 10% de 540. Tudo bem? Fechado? E aí vamos dar forma intuitiva aí para você, ó. Rapidinho, ó. 10% de 540. Correto isso? Beleza? Então vamos lá. Ó, cancelo 0 com 0, cancelo. Isso vai dar quanto? 54 alunos. Ou seja, 54 alunos corresponde a 10% do total. E você percebe que esse número 54 é um número menor do que 60. Ou seja, mais de 10% opinaram como indiferente ou regular, tornando verdadeiríssima esta afirmação. Tá legal? Então aí, ratificado, resposta correta da questão 17 da EPICAR 2019 com ingresso de 2020 é a letra C. Tá legal, galera? Espero que essa questão aí, bem destrinchada, te ajude na resolução de outras e aguarde aí novidades. Tranquilo? Forte abraço.